Olá, pessoal do Inova. Eu sou a Miriam, trabalho como pesquisadora no Centro de Tecnologia. É um prazer estar aqui com vocês nessa sessão e hoje vamos falar um pouco sobre as embalagens, que vem sofrendo constantemente mudanças e cada vez mais as embalagens passam a fazer parte do produto. As embalagens, elas foram criadas para facilitar o transporte, armazenamento e proteção dos produtos. Porém, com o passar do tempo, elas foram sendo aprimoradas e ganhando novas funcionalidades. Um exemplo é que com o surgimento dos mercados, por exemplo, os produtos precisavam autopersuadir os consumidores e as embalagens passaram a ter novas funções como informar o cliente sobre o produto e promover as marcas. Com isso, os processos de impressão e design das embalagens passam a ser um diferencial. Outro marco importante que a gente vê no setor de embalagens é quando teve a necessidade de se aumentar a validade dos produtos. Com isso, o nível de proteção, segurança e resistência das embalagens aumentaram e a barreira de proteção contra a umidade, gases, luzes, passaram a ser fundamental para garantir a qualidade do produto embalado. Atualmente, a preocupação com os consumidores, com alimentos mais saudáveis, a redução do desperdício de alimentos e por embalagens mais sustentáveis, vem revolucionando novamente o universo das embalagens. E para falar um pouco mais sobre essa nova demanda de embalagens, nós temos uma convidada muito especial, que é a professora doutora Nilda Soares, da Universidade Federal de Viçosa, que vai poder explicar um pouco mais sobre essas demandas que vêm acontecendo no mundo das embalagens. Olá, professora. Olá, Miriam. É um prazer muito grande estar aqui nessa sessão que a Klabin promove, né, para discutirmos um pouco sobre as inovações na área de embalagens. Você disse muito bem, o mundo das embalagens tem avançado e tem mudado muito frequentemente, e mais recentemente nós temos tido desenvolvimentos e inovações num novo segmento que foi denominado embalagens ativas e embalagens inteligentes. Esse novo segmento são de embalagens que visam, naturalmente, dar maior segurança ao consumidor, maior proteção, maior conservação aos alimentos. Então, as embalagens ativas são aquelas que você tem incorporado ao material da embalagem uma série de compostos que podem ser incorporados, isso é muito importante de ser dito, porque o composto, quando ele é incorporado numa camada, seja ela qual for da embalagem, ele tem que ter a legalidade, né, a autorização, ele tem que ser um produto que pode migrar para o alimento. Então, dentro desse segmento de embalagens ativas, nós temos uma gama de embalagens que trazem essa incorporação e traz essa proteção para os alimentos. E dentro das embalagens inteligentes, nós temos aquelas que vão trazer informação ao consumidor. Por exemplo, um produto que tem que seguir uma linha de cadeia de frio, que tem que estar dentro de uma temperatura. E se esse alimento sair dessa temperatura, né, a temperatura aumentar, ele terá que... A embalagem avisa que o produto saiu da cadeia de frio. Então, isso é uma informação e é dita embalagem inteligente. Então, nós temos não só para informar a parte de cadeia de frio, mas também nós temos para informar, por exemplo, amadurecimento de frutas. Então, esses dois grandes mundos da embalagem, embalagens ativas e embalagens inteligentes, eles vêm, nos últimos anos, eu diria nos últimos 10, 15 anos, galgando passos muito largos. São muitos desenvolvimentos que têm sido feitos, muitas inovações, né, dos laboratórios, que nós temos acompanhado. O nosso laboratório, por exemplo, tem feito muitas pesquisas nas áreas de embalagens ativas, são aquelas, como eu disse, incorporando compostos, sejam eles compostos antimicrobianos, sejam eles compostos aromatizantes, sejam eles compostos absorvedores, como, por exemplo, absorver oxigênio,
ou o próprio odores, algum odor que você queira que a embalagem absorva do produto. Então, assim, é uma gama grande, como eu disse. E as embalagens inteligentes, ela vem nesse sentido de ela informar o consumidor, avisar o consumidor de qualquer problema que tenha ocorrido. Até quando a gente tem uma contaminação microbiológica ou um crescimento microbiológico que não deveria ocorrer naquele nível que a embalagem pode detectar. Então, esses são alguns desenvolvimentos, Miriam, que o mundo, né, está agora levando para as empresas, naturalmente, as transformadoras, as produtoras de embalagens, e estas repassando aquelas que são as produtoras de alimentos, que vão acondicionar esses alimentos. Muito bacana, professora. A Klabin também, como líder, né, brasileira no segmento de embalagens de papel ondulado, sacos industriais e cartão para produção de embalagens, vem acompanhando também essa transformação das embalagens, né? Não só com relação a essas embalagens ativas, então a gente também tem estudado, por exemplo, um tratamento superficial sobre um papel para que através de um tratamento microbiológico para poder aumentar também o tempo de vida útil, principalmente das frutas, né? Muitas frutas, muitas caixas que muitas vezes são exportadas, que precisa de um tempo maior de vida útil, e são estudos que a gente vem realizando internamente também na Klabin, e isso tudo pensando também em evitar aí o desperdício de alimentos, né? Outro ponto bem importante também que a gente precisa frisar é também a constante busca por embalagens sustentáveis, que esse é um marco grande também que vem acontecendo, né? Então, principalmente falando em redução de fonte de materiais, de embalagens que são vindas de fonte fóssil, e essa mudança, essa migração para embalagens de fonte renovável, principalmente renovável, que sejam biodegradáveis, que sejam recicláveis, né? Para quê? Para que permita a redução no impacto ambiental. Então, eu queria também conversar e escutar um pouco também de como que está essa questão dessa mudança, dessa migração dessas embalagens de fonte fóssil para fonte renovável. Miriam, esse é um ponto importantíssimo no mundo das embalagens também. Nós, claro que estamos movendo para a embalagem cada vez mais sustentável, ou seja, aquelas embalagens que podem ser recicláveis, aquelas embalagens que, ao ir para um lixo, né, ao ser levada para o lixão, ela possa lá também ser degradada. Então, são embalagens biodegradáveis. Então, essas embalagens, as pesquisas têm buscado muito fontes como, por exemplo, amido, fontes como papel, outros polímeros que possam fazer essa degradação, que os micro-organismos possam atacar e fazer a degradação da embalagem. Então, este é um outro segmento que, no caso, o nosso laboratório também tem observado muito, tem buscado muito esses compostos que possam, inclusive, fazer com que a degradação ela possa ser acelerada. O grande problema, e a gente tem que colocar isso, é que quando nós trabalhamos nas embalagens recicláveis, quando nós trabalhamos nas embalagens biodegradáveis, em especial as biodegradáveis, nós encontramos um fator barreira, que ele fica diminuído. Então, o que nós temos trabalhado é fazer com que esses produtos, esses polímeros, esses compostos que a gente possa usar como embalagem biodegradável, ele possa receber reforços, como, por exemplo, compostos nanocompósitos. Então, você incorpora nesse tipo de polímero que não seja fóssil, que seja biodegradável, nanocompósito, para que você crie barreiras a oxigênio, a vapor de água, que melhore essa barreira, e você pode, naturalmente, continuar com o fator biodegradabilidade ainda num fator alto. Então, é um mundo que nós temos que também observar. Que bom que a Klabin atua nesse setor, né? Aqui no laboratório, nós temos uma série de pesquisas feitas com esses
polímeros biodegradáveis, procurando cada vez mais, como eu disse, reforçar, criar barreiras e ainda permitir a biodegradabilidade. Então, você começa a juntar incorporação de compostos para aumentar a vida de prateleira, mas para ainda deixar o produto mais próximo, perto do in natura, porque a sociedade procura cada vez mais produtos menos processados, e também existem outros trabalhos que nós fazemos, por exemplo, em fazer com que você possa conservar, em especial produtos perecíveis. Você falou em frutas. Frutas é um mercado que tem tido o olhar de se conservar cada vez mais, né? Eu disse das embalagens inteligentes, nós temos desenvolvimentos, por exemplo, onde a embalagem vai mudando de cor à medida que o tempo passa e, naturalmente, vai avisando ao consumidor que aquela fruta que está dentro, ela está ainda em boas condições de uso ou não. Então, junto com isso, a gente tem desenvolvido algumas embalagens também, algumas até com base de papel, para que você possa evitar a contaminação ou diminuir a perecibilidade de frutas, como, por exemplo, a podridão no caule. Então, existe uma série de pesquisas nesse segmento. Penso que o futuro das embalagens, eles passarão por essas áreas. Eles passarão por sustentabilidade, por biodegradação, passarão por embalagens cada vez mais protegendo o alimento, mas cada vez mais protegendo um alimento sem muitos aditivos, então um produto cada vez mais próximo ao in natura. Essas embalagens, elas terão que comunicar com o consumidor cada vez mais. Você disse muito bem no início, a embalagem ela é um vendedor por si só. Nós não temos um vendedor que fica na prateleira fazendo propaganda, marketing do seu produto, não é? A embalagem tem que fazer isso. Então, esse processo todo, marketing da embalagem, o design, a sustentabilidade, a vida de prateleira, todos esses são fatores muito importantes. E penso que o futuro caminhará por embalagens nesse caminho, com esses parâmetros, com essas características, não é? Então, e outro ponto muito importante que nós temos que pensar, por exemplo, em especial, a pandemia tem nos mostrado isso esse ano, é a contaminação cruzando fronteiras. Nós sabemos que nós temos um vírus que cruzou as fronteiras do mundo inteiro. Então, as embalagens, elas terão que também pensar nisso, pensar em ser um fator protetivo de evitar que as embalagens sejam carreadoras de qualquer contaminação, seja ela de micro-organismo, de vírus, de qualquer outro problema que possa trazer, né, o vínculo de uma contaminação num país para o outro. Então, portanto, essas embalagens hoje, né, e naturalmente para o futuro, elas não podem ser uma embalagem inerte, ela não pode simplesmente conter o produto, simplesmente ter um design bonito. Ela precisa fazer um papel, o que a gente chama de um papel ativo, ela precisa agir, ela precisa entregar para o produto alguma coisa que é necessário, como um antimicrobiano, por exemplo, e ela precisa, por si só, se proteger. Ela não pode ser uma embalagem que carreia micro-organismo. E quando a gente pensa num poliolefínico, um plástico, ou qualquer outro polímero, né, seja o papel, qualquer que seja o composto, ele carreia micro-organismo, né? O micro-organismo é muito pequenininho, então ele pode, essas paredes das embalagens, quer dizer, essa barreira para o alimento, pode estar carreando algumas contaminações. Então, a embalagem também vai ter que proteger a ela mesma. Ela vai ter que ter algo incorporado que ela não permita que contaminação externa possa aderir à sua superfície. Então, são parâmetros que nós teremos que observar muito, em especial depois dessa pandemia. Professora, eu agradeço muito pela explicação, né, para a gente conhecer esses novos desafios, essas novas pesquisas, essas novas demandas que vêm surgindo. A Klabin também vem trabalhando muito forte com isso. Nós acreditamos que a embalagem, o papel em si tem uma importância fundamental, né, nesse novo ciclo, nessas novas demandas por embalagens, principalmente quando a gente fala em termos de sustentabilidade, de reciclável. E estamos
muito felizes aí em poder escutar e aprender um pouco mais sobre essas novas demandas das embalagens. Então, eu agradeço muito a participação da senhora e deixo aí as palavras finais aí para a senhora. Ok, Miriam, eu é que agradeço enormemente essa oportunidade de poder discutir, refletir um pouco sobre o mundo das embalagens, não é? Sei que a Klabin tem um papel e uma missão importantíssima nesse segmento de prover às empresas produtoras de alimentos e tantas outras empresas. Eu menciono fortemente alimentos, porque eu sou engenheira de alimentos, então meu mundo é alimentos, não é? Mas eu sei que a Klabin, ela oferece embalagens para vários outros segmentos, mas dizer também desse desafio que nós vamos ter que ter, né? O pós-pandemia vai nos trazer muitos outros caminhos, muitas outras demandas, e nós temos que ficar muito atentos a essas demandas. Então, muito obrigada, Miriam, pelo convite, a toda a Klabin, e estou sempre à disposição para que a gente possa fazer discussões como essa. Muito obrigada. Obrigada, professora, mais uma vez.